Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público, de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Bem-vindos todas e todos. Sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do seu Sindi Mais Forte, o novo canal de comunicação entre o Sindiforte e a sociedade de Fortaleza. O Sindiforte é a mais ampla e representativa entidade de defesa do funcionalismo público do município e o Sindi Mais Forte traz a visão de mundo da classe trabalhadora. Para captar as imagens e o som, hoje teremos o multifacetado Silvio Mota para garantir a qualidade desse episódio. Hoje o podcast vai receber a coordenadora geral do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará, o FUASPEC, Ravena Guimarães. Muito obrigado, Ravena, por aceitar o convite e estar aqui com a gente para conversar sobre uma conquista, dos trabalhadores do estado do Ceará. Nós que agradecemos, em nome do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Ceará, o FUASPEC, um fórum que congrega aí mais de 42 entidades do funcionalismo público do Estado do Ceará. Agradeço essa oportunidade de estar aqui, no Sindi Mais Forte. Tão importante esse podcast para a gente estar trazendo aí os esclarecimentos acerca do serviço público do Estado do Ceará e aqui também a dobradinha com o serviço público municipal, com o Sindiforte, que é um grande parceiro das nossas lutas. E a Ravena, ela também é a presidenta, do SASEC, que é o Sindicato dos Assistentes e das Assistentes Sociais do Estado do Ceará e está na FERCEP-FOR, que é a frente que congrega também várias entidades sindicais em defesa do funcionalismo municipal. Para me fazer companhia aqui na mesa, nós temos a presença do dirigente, que é secretário-geral aqui do Sindiforte, Augusto Monteiro. Augusto, obrigado por você estar com a gente para conduzir mais essa conversa aqui do Sindi Mais Forte, o Sindi Mais Diálogo, hoje recebendo a Ravena para a gente poder falar sobre as similaridades e também as diferenças entre os funcionários públicos do Estado, que já conquistaram na reposição salarial e ainda lutam por um aumento real, e a luta que continua do funcionalismo público municipal, e você vai nos trazer um resumo, Augusto? Obrigado por você estar aqui. Obrigado, Márcio. Boa tarde a todos, a todas, conjunto dos servidores, da classe trabalhadora. Queria agradecer o Silvio, a toda a produção aqui do Sindi Mais Forte, podcast do Sindiforte. De uma forma muito especial, agradecer a companheira Ravena e dizer que é um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo com a companheira tão importante aí na luta em defesa do serviço público, dos servidores e das servidoras e do conjunto da classe trabalhadora. Queria parabenizar a vitória e a conquista histórica dos servidores do Estado, do FUASPEC, das entidades sindicais, em especial reconhecer o papel da Ravena em estar dirigindo o FUASPEC, uma vitória muito importante essa do reajuste do Estado, que à primeira vista, muitas vezes, pelo que a gente pede, cobra e na prática merece de direito, porque são anos, muitas vezes, de perdas salariais, de desvalorização salarial, mas quando a gente percebe que conseguiu avançar frente a conjuntura que se coloca para a gente hoje, a vitória ela foi muito importante e foi fruto justamente dessa luta, do enfrentamento necessário de todo o processo que foi realizado pelas entidades que compõem o FUASPEC e os servidores. Então, parabéns, vitória muito importante, a gente dá os parabéns. A gente está, ao mesmo tempo, tratando, dialogando e fazendo a luta
no serviço público municipal, né, em um momento de mudança de gestão, em que o discurso, né, a retórica, né, o que vem sendo constantemente colocado pela gestão municipal é das dificuldades de tocar a gestão municipal, né, dos rombos que vieram a partir da gestão anterior e da dificuldade que, inclusive, está se dando o processo de negociação com os servidores e com as servidoras. Mas não é justo que esses homens e mulheres que todo dia levam serviço público para o conjunto da população, que são os que realizam as políticas públicas, paguem por essa conta, que é uma conta da própria gestão, né? Herdada da gestão anterior, mas que são desafios que a gente entende que a gestão atual sabia que ia pegar, né? Então, assim, os servidores e as servidoras não precisam pagar essa conta, porque já são muitos anos de ataque, são muitos anos de desvalorização salarial, são muitos anos de precarização das condições de trabalho, são os ataques como reforma da Previdência, enfim, são várias questões aí que vêm ao longo dos anos e que mesmo assim a gente toca aí o serviço público, toca as políticas públicas e tenta levar ao conjunto da população aquilo que a população efetivamente merece. Enfim, é isso. Agradecer pelo espaço e estamos juntos. Estamos aqui. Eu gostaria de pedir a todos, a todas e a todos que estão aqui com a gente, né, para que sigam esse episódio, né, deem seu like lá no nosso canal do YouTube, né, assistam no nosso site, né, no site do sindicato, e não esqueçam também de, quando puderem, ouvir no Spotify. Spotify é legal porque você pode fazer várias coisas e só ouvindo, né, o episódio, fazendo alguma coisa lá dentro de casa. É uma forma de você fazer a sua higiene mental e se colocar, né, a par daquilo que está acontecendo em termos de luta sindical do funcionalismo público municipal. Apresentada a nossa bancada de hoje, eu gostaria de ressaltar, então, que o Sindi Mais Forte é o podcast de informação, opinião, cultura e lazer do Sindiforte e é a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. Hoje, no Sindi Mais Cultura, que é o nosso quadro que vem logo depois, né, desse Sindi Mais Diálogo, a gente vai falar sobre um evento carnavalesco. Afinal de contas, o pessoal aqui do Sindiforte foi convidado para participar do Maracatu Solar nesse sábado à noite. Todo mundo vai estar lá marcando presença. Eu peço que vocês prestem atenção na fase final aqui do nosso Sindi Mais Forte de hoje, que a gente vai ter um quadro Sindi Mais Cultura falando sobre o Maracatu Solar. Então, para a gente poder começar, eu gostaria de trazer aqui, Ravena, o seguinte, né? Preparei um textinho para apresentar essa temática a partir do seguinte: a queda de braço que teve início ainda em janeiro de 2023, quando o atual governador assumiu após uma vitória até certo ponto surpreendente nas eleições gerais de 2022, ainda em primeiro turno, se encerrou com uma franca vitória para a classe trabalhadora do Ceará. O governador Eumano de Freitas, do PT, bateu o martelo após comparecer às 3 rodadas de negociação e fechou a reposição integral da inflação com o reajuste retroativo à database de 1º de janeiro de 2025 e cedeu à pressão das trabalhadoras e dos trabalhadores, enviou uma mensagem, ou está enviando essa mensagem, né, ainda essa semana, para apreciação da Assembleia Legislativa, propondo um aumento da ordem de 1% para entrar em vigor a partir de setembro, para entrar no pagamento que vai entrar na conta do trabalhador, da trabalhadora, em 1º de outubro de 2025. E os funcionários públicos de Fortaleza, que seguem lutando por essa conquista, trazem hoje ao Sindi Mais Forte, então, Ravena Guimarães, que é a nossa coordenadora geral do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará. Ravena, eu fiz um resumo bem rápido, né, que Eumano assumiu em 2023, passou por 2024 e agora, finalmente, depois de sentar à mesa e iniciar uma negociação, efetivamente cedeu à pressão da classe trabalhadora. Até que ponto a pressão
ela nos dá esse tipo de conquista. Sim, é importante mesmo a gente começar o diálogo com esse contexto histórico, né? Até porque o resultado das negociações de hoje, de 2025, é também um apanhado histórico do que foi o ano de 2023 e o ano de 2024. E é importante a gente realmente resgatar isso para que a gente compreenda esse cenário de negociações. E aí, reafirmo aqui também o que o Augusto, que eu aproveito para saudar, né, em nome dele, saudar toda a diretoria do Sindiforte, parabenizar por esse espaço de luta que está sendo colocado aqui, porque é importante a gente compreender que, primeiro de tudo, uma campanha salarial não tem como a gente esgotar todo o processo de conquistas para a classe trabalhadora numa única campanha salarial, né? E aí é importante você trazer esse resgate histórico do governador Elmano, né, de como que foi esses processos de 2023, 2024, para que a gente compreenda de fato o resultado disso sobre essa campanha de 2025, né? Quando a gente tem no ano de 2023 o governador Elmano numa negociação conosco, onde ele traz um índice, né, que inclusive não respeitou a database do funcionalismo público estadual, que é 1º de janeiro, né, garantido em lei, ele apresenta um índice de 5,62 na época e onde o retroativo foi apenas de 3%, né? Então ele não cumpre aí na integralidade a database, né? O retroativo concedido foi apenas de 3% e foi uma negociação um pouco, embora tenha tido inclusive uma interlocução, uma ajuda, como vem tendo ao longo do governo dos deputados estaduais, e aí ressalto aqui o trabalho feito pelo deputado estadual Renato Roseno, né? Deputada Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio, junto inclusive com agora o atual presidente Romeu Aldigueri, né, presidente da Assembleia, e também o de Assis Diniz. São deputados que estão sempre nessa interlocução conosco, nesse processo de negociação, com finalidade de melhorar essa articulação junto ao governo, né? A gente já vinha nas negociações na mesa estadual de negociação permanente, que é a MEMP, mas precisou, de fato, os deputados intervirem nessa situação, porque o que estava sendo encaminhado na MEMP não estava indo para frente, né? Então, a gente coloca isso porque foi assim que se deu 2023 e nós fomos chamados ao Palácio, inclusive atendendo a uma reivindicação dos conjuntos de servidores, com a promessa de que nós iríamos conversar com o governador Elmano. Para nossa surpresa, no ano, né, em 2023, já estava toda a imprensa lá no Palácio para inclusive, televisionar todo o anúncio do reajuste. Então, assim, a gente ficou surpreso, porque a gente pensou que iríamos pactuar, que seria algo negociado, mas, na verdade, o anúncio já veio, mas nós conseguimos pactuar e apalavrar, digamos assim, com o governador a promessa de que, ficou gravado, inclusive, que no governo Elmano os servidores teriam não apenas reajuste salarial, mas também ganho real, né? Isso, todo mundo tem acesso a esse vídeo, o governador fez essa promessa, inclusive, na ocasião, nós apresentamos as perdas salariais dos servidores, que à época somavam 37%, atualmente são 34%, e a gente mostrou, olha, a gente sabe que essas são perdas de 10 anos atrás, mas a gente precisa um cronograma para, ao longo do governo Elmano, tentar amenizar essas perdas. E ele, de fato, no momento, ficou inclusive gravado que ele iria... Só para a gente reforçar aqui, não querendo te interromper, mas já te interrompendo, quando foi essa reunião e quando foi esse apalavramento? Foi em maio de 2023. Isso. Foi. Em maio de 2023 ele fez isso, foi na nossa campanha salarial de 2023, em maio nós estávamos no Palácio e ele disse, olha, esse ano estou concedendo só o 5,62 e o retroativo vai ser só 3%, inclusive ele até parcelou esse restante dos 5,62, então foi assim, o servidor público acabou nem sentindo no bolso, né, de tão fatiado que foi esse reajuste de 2023, mas com aquela palavra de dizer, não se preocupem, porque durante o meu governo, os servidores terão não apenas reajuste, mas também ganho real. Então, nós esperamos, né, iniciamos a campanha de 2024, que foi uma campanha ainda mais difícil do que a de 2023, onde nós vimos que os interlocutores do governo não estavam, de fato, fluindo com a negociação, onde a gente encerra a negociação de 2024, acho que da pior maneira possível,
quando nós estávamos na mesa de negociação com o Nelson Martins, né, com outros interlocutores do governo, e ele, no momento da negociação, ele disse que está conversando com o governador ao telefone, tentando conseguir um índice melhor, e aí ele solta para a gente, dizendo assim, olha, eu consegui 1% a mais do que vocês estão pedindo, vai ser 5,8%, era 4,8% à época a inflação, e ele disse que iria conseguir 1% a mais, fingiu estar falando com o governador no telefone, na verdade a gente, na mesma hora, soube que a live já estava sendo gravada, ou seja, ele estava conversando com a gente, fingindo uma negociação, quando na verdade o governador já estava em live anunciando o reajuste e inclusive simultaneamente a mensagem já estava chegando na Assembleia para aprovação. Então assim, não houve nenhum diálogo nesse momento, foi uma negociação bem difícil e a gente disse que não iria aceitar porque ele falou que não iria retroagir. O reajuste seria apenas para julho, né? Ou seja, os servidores perderam aí 6 meses do ano de 2024, né? 6 meses de não concessão de reajuste salarial. Então, é como se ele transformasse esse valor apenas em 3%, ou seja, não correspondeu nem sequer às perdas inflacionárias, pelo fato dele ter desrespeitado a data base e não ter dado retroativo. Então, foi uma negociação péssima. Saímos da CEPLAG com o vídeo já do governador anunciando a live. Na mesma hora, recebemos ligações dos deputados na Assembleia dizendo a mensagem já está aqui. Então, assim, foi tudo muito arquitetado para fingir uma negociação e nós colocamos isso, inclusive, para o conjunto de servidores, de que não iríamos mais admitir sermos tratados da forma como fomos, né, o conjunto do FOASPEC, o conjunto de servidores representados pelo FOASPEC, e tentamos aí a todo custo que essa negociação de 2025 tivesse um outro tom, né? E aí a gente percebe que, de fato, com essa unidade do segmento, né, de todas as entidades, a gente percebeu, de fato, que esse ano a gente conseguiu dar um outro tom na negociação. Aí eu puxo as palavras do Augusto aqui, que ele colocou, que, de fato, nem sempre é o que a gente queria. Obviamente que nós almejávamos um percentual ainda maior, mas a gente sabe também que, dentro das limitações, foi o possível para esse momento, e a gente celebra pelo fato de ter sido, inclusive, 1% a mais do que nós já tínhamos conquistado, que era a conquista da data base. Nós, inclusive, batemos o pé e colocamos que esse ano não iríamos aceitar nenhum tipo de reajuste que não retrocedesse, ou seja, que não retroagisse, na verdade, porque a gente sabe que o desrespeito à data base é a mesma coisa de eu estar te concedendo um reajuste sem respeito à inflação, né? Então, esse vai ser São mesmo... perdas que o servidor perdas que não tem retorna, que, exatamente. Né? Acumula, né? Acumular, exatamente. Acumular. Você imagina 34% do salário do servidor já corroído de 10 dos últimos anos. E a gente ainda aumentar isso no governo humano, a gente não iria aceitar e disse, dessa vez temos que ter o respeito à data base e vamos tentar, além disso, também conquistar o ganho real, que era o que nós almejávamos de pelo menos sanar aí essas dívidas do governo humano, que somando 2025, que deu 4,83%, mais 1,5%, que foi dos 2 últimos anos em que ele não respeitou a data base, chegamos nesse percentual de 6,4%, que nós colocamos isso na mesa. Foram 3 rodadas de negociações bem duras, né? 3 sextas-feiras seguidas, dia 7, dia 14, dia 21. E aí, no dia 21, a gente, de fato, viu que era necessário os servidores estarem com a gente, os dirigentes sindicais estarem com a gente nessa negociação, para que a gente pudesse, de fato, arrancar algo, porque da forma como estava posto nas últimas negociações, a gente percebeu que não iria avançar. E só iríamos avançar se, de fato, houvesse essa unidade das entidades, como houve, de fato. E a gente considera, até fazendo uma avaliação aqui rápida, que isso foi o maior ganho dessa nossa campanha de 2025. Foi essa unidade da classe trabalhadora, a hombridade, inclusive, das entidades, como, por exemplo, as do movimento, né, daqui que representam o funcionalismo municipal, que se colocaram à disposição para contribuir. Sindiforte estava lá, né, Ciatrans, a Intersindical, colaborou nesse processo lá com a gente. De fato, a solidariedade classista mesmo, que a gente tanto fala, e que a gente precisa colocar isso junto para as próximas lutas, juntar a FOASPEC com a FECEP-FOR, para que a gente consiga garantir essa unidade, ter maior coesão e mais impacto nas nossas negociações. Queria aproveitar essa fala da Ravena, Augusto, e colocar você aqui no meio desse jogo, fazendo uma provocação e uma reflexão, né?
que a gente vê pela fala da Ravena quão importante é você organizar a base e juntar as forças de várias entidades sindicais. Esse exemplo, né, do FUASPEC a gente pode trazer, por exemplo, para a FERCEP-FOR. Outra coisa, a gente olha, né, e observa esse resgate histórico que a Ravena vem nos mostrar, né? Primeiro ano foi lá em maio, ele não deu o retroativo correto. Segundo ano foi um mise-en-scène e ainda estava, mesmo organizado, ainda faltava mais mobilização. E esse ano a mobilização chegou a um ponto, né, de maturidade que ajudou a construir esse reajuste que veio com respeito à database e com a perspectiva de um ganho real. A gente consegue fazer um paralelo com aquilo que está acontecendo, por exemplo, na negociação, mesmo sendo o início da gestão Evandro? Márcio. Realmente, vamos lá. Essa campanha salarial dos servidores do Estado tem a questão não só da reposição da inflação, né, que é a reposição salarial, que nada mais é do que garantir que a gente não perca o poder de compra do ano anterior, baseado no IPCA, mas há aí um ganho real, há algo a mais, digamos assim. Né? Além da reposição salarial, há um ganho real. Isso é muito importante. Para mim, eu queria comentar algo na fala da Ravena, que é o processo desrespeitoso que o governo do Estado vinha tendo com as entidades sindicais nos últimos anos. Né? Quando você chama para determinados espaços que os dirigentes sindicais acham que efetivamente vão negociar, né? Vão estar ali negociando, vão estar ali dialogando, vão estar ali mostrando o que é o termômetro dos servidores e, na verdade, é meio que um palco já anunciado, né, pelo governo para dizer, estamos dando aqui estamos atendendo um reajuste salarial e que, pela simbologia, mostra que as próprias entidades sindicais tinham um acordo com aquilo ali, quando, na verdade, eram pegas de surpresa. Então, atendendo entre aspas, né? Isso é extremamente desrespeitoso. Né? Isso é, assim, não mostrar, não ter o mínimo de apreço pelo processo de organização dos trabalhadores. Nenhum. Né? Isso é extremamente desrespeitoso. Então, talvez o FUASPEC, por essas duas experiências, inclusive, tomou todos os cuidados para que 2025 fosse diferente. Isso é um exemplo para a gente, inclusive, aqui a nível de município. Né? A perspectiva para a gente, né? Digamos assim, a gente está num momento de mudança de gestão, realmente, aqui a nível de município. Digamos assim, os servidores estão esperando muito por essa campanha salarial, muito mesmo, porque os últimos anos foram muito difíceis, de 2008 para cá tem sido muito difícil. Reforma da Previdência, é o sucateamento do serviço público, é o desmonte do serviço público, são os PCCS, são os PCCS que não andam, né? Que a gente leva o calote, quando acha que vai andar, a gente leva um calote. Né? Enfim, os servidores eles estão botando esperança, inclusive porque seria uma outra gestão ou uma nova gestão, onde os servidores deram um recado de que não queriam mais o projeto anterior, e que entendiam também o que representava o outro projeto do segundo turno, que poderia ser, inclusive, a nossa não possibilidade de se organizar e de lutar. Mas isso não é o bastante para os servidores. A gente quer efetivamente avançar para além da reposição salarial, né, que não fique só a inflação. A gente apresentou uma proposta de 12,84 em termos de reajuste. Existem diversos outros pontos da pauta, os PCCS, as questões de aposentadorias e as pensões, né, pegando como parâmetro a reforma da Previdência, da taxação dos inativos, auxílio-refeição,
as questões dos pisos salariais, a luta que sempre é dos dirigentes sindicais pelo concurso público, pela dificuldade que a gente sabia que é tocar o serviço público com a terceirização, com as organizações sociais, né? Então, é valorizar efetivamente o servidor, o concurso público, né? Então, os servidores estão botando muita expectativa. E uma boa forma do prefeito sinalizar que realmente quer dialogar, quer ter respeito pelos servidores, é tentar garantir essa valorização salarial para esse ano. E que nós estamos tendo várias dificuldades nesse processo. Nós achávamos, por exemplo, que na reunião que nós tivemos com o prefeito ontem, ele já sinalizasse uma proposta efetiva de atendimento da pauta, que já apresentasse uma proposta de reajuste salarial, para que a gente desse, inclusive, continuidade ao processo de negociação, com outras rodadas, lógico, de negociação. Mas nem isso veio, o que foi muito frustrante. E veio ainda uma sinalização da prefeitura de que só iria dialogar no sentido de apresentar uma proposta em maio, final de maio. E aí, lógico que o conjunto das entidades que lá se encontrava rechaçaram isso. E agora a gente tem oficialmente o prefeito disse para a gente nessa reunião que após o carnaval vai apresentar uma proposta em relação à pauta da campanha salarial e ao reajuste, né? Enfim, a gente vinha no processo de mobilização, onde nós fizemos as agendas relacionadas ao pré-carnaval, tínhamos um ato marcado para amanhã, dia 26, como uma sinalização de negociação. A gente resolveu recuar desse ato, suspender esse ato, pensando efetivamente na negociação, né? Mas a gente continua mobilizando os servidores, né? E é preciso continuar na luta, porque a gente sabe que é provável que a gente também tenha que arrancar o reajuste salarial aqui a nível de município de Fortaleza. E desculpa o tempo muito longo aqui da... Não, imagina, é muito importante, né, para o conjunto da classe trabalhadora ouvir essas explicações, até mesmo porque, às vezes, deixa transparecer, inclusive nas mensagens oficiais, né, dos órgãos municipais, né, da prefeitura, das suas secretarias, enfim, a mídia tradicional como um todo acaba publicando que o município está com problemas de caixa, não sei o quê, mas o município continua pagando, né, as suas dívidas, né, para com os chamados investidores em papéis públicos. Mas os trabalhadores não têm como se antecipar e, por exemplo, né, receber antecipações ou receber aquilo que são pago em taxas, em impostos, né, e tudo mais. E aí a gente vê que o trabalhador é considerado, ou melhor, não é considerado na hora que esse tipo de negociação vai adiante. Aí, assim, para a gente poder finalizar, né, eu queria deixar aqui, para a gente encerrar esse nosso Sind Mais Diálogo, qual seria a melhor estratégia? Seria realmente fazer as manifestações, independente daquilo que foi negociado na última segunda-feira? Como é que a gente pode enxergar uma estratégia que force realmente o prefeito a mudar essa posição? Até mesmo porque ele queria empurrar com a barriga até o mês de maio. E isso é um tanto quanto desrespeitoso para o conjunto da classe trabalhadora. Aí eu queria ouvir a Ravena e eu queria ouvir também o Augusto. A gente sempre coloca que governo é governo e sindicato é sindicato, né? Então, assim, cada um está dentro do seu aspecto aí de atuação e a gente precisa compreender, e aí é importante, claro, que a gente paute aqui tantos os reconhecimentos, né, os ônus e os bônus. O governador Elmano foi preciso mais de 2 anos de governo para ele sentar pela primeira vez com um conjunto de servidores. Isso aconteceu agora, no 3º ano de governo Elmano.
E aí, dando a César o que é de César, o prefeito de Fortaleza, agora recém-eleito, com 2 meses, já sentou com os servidores, recebeu no passo e dialogou diretamente com os servidores. Obviamente que ainda... Diferente do Sarto. Diferente, inclusive, do Sarto, né? Que foi preciso aí a gente pedir várias rodadas de mesa de negociação para que só nos finalmente agora da gestão foi que ele sentou e conversou com os servidores já no apagar das luzes, né? Então, inclusive, por conta do período eleitoral. E aí a gente ressalta, assim, isso porque é como o Augusto colocou, o sarrafo está alto, né? Então, assim, a expectativa está grande para os servidores do município. E a gente acredita e aposta que o governo Evandro, inclusive, se destaque nessa questão do diálogo e do respeito à database, do funcionalismo, nesse trato com o funcionalismo público, inclusive até mais do que o governador Elmano, que só o veio fazer agora no penúltimo ano de governo dele. Isso tem que ser ressaltado. Obviamente que antes tarde do que nunca, né? Mas a gente também traça esse paralelo e acredita e aposta que o prefeito Evandro vá, de fato, conceder o que é de direito dos servidores. Mas retorno à minha fala inicial. Governo é governo e sindicato é sindicato. Embora haja esse aceno, né, do prefeito de que, de fato, está recebendo, está dialogando com as entidades, isso não inviabiliza que os sindicatos estejam no caminho que já vem sendo traçado, que é indo às bases, convocando as bases, comunicando como que todo esse processo aí de desgaste, né, de outros anos anteriores vem impactando, né, inclusive explicando para a sociedade de que forma que esses servidores aí há 17 anos com PCCS sem reestruturação amargam perdas salariais, e por isso a gente está imobilizando a base, inclusive de forma muito lúdica, festejando, né, no nosso bloquinho de carnaval do reajuste, até porque a vida já é muito dura e a gente precisa sim usar esses artifícios para a gente celebrar e estar aí convocando aos servidores a se fazerem presentes nas lutas. Vai ter mais pós-carnaval, Augusto? Vai ter pós-carnaval, e também tem uma ideia aí de, no sábado de carnaval, a gente fazer parte no Maracatu Solar de uma ala que é dos movimentos sindicais e dos movimentos sociais, né? Nós vamos para Domingos Olímpio lá com a nossa pauta, dialogando com o povo, dialogando com a classe trabalhadora, trazendo a importância do serviço público e dos servidores, né? E está cobrando a gestão municipal que, por exemplo, reduzir desigualdade social, o que era um grande mote da campanha do Evandro, é valorizar o serviço público, porque são esses que fazem as políticas públicas e executam os serviços públicos, inclusive para aquela parcela da população que, dentro da lógica do que é a concentração do modo de produção capitalista, é mais excluída, né? É a que está lá, que não tem como pagar por um serviço privado, por exemplo. Isso. Então precisa da creche, do posto de saúde, dos CAPs, dos CRAS, das escolas, né? Ou seja, precisa do básico, que é a garantia dos direitos sociais, e são os servidores e as servidoras que fazem isso, onde muitas vezes fazem em péssimas condições de trabalho, né? E sob ataques, assédios, perseguições, né? E fazem isso, né? E aí é lógico, a Ravena toca um ponto massa, que o prefeito recebe, né, logo no início do governo, a gente valoriza isso, né? O que os dirigentes sindicais querem, o que as entidades sindicais querem, é que os processos que as mesas de negociação e que os processos de negociação de forma efetiva funcionem. E aí pode ser a partir da vontade política da gestão, e é lógico que a gente está aberto para sempre estar dialogando e estar levando a pauta, ou pode ser a partir de se intensificar a mobilização, né, e a pressão, né? E aí teve até um momento, sabe, Ravena, na reunião, que o prefeito colocou que não agia muito sob pressão, porque o que aconteceu? Nós fizemos as agendas dos pré-carnavais, nós fizemos a agenda de que iríamos à Câmara Municipal para dialogar com os vereadores, inclusive
destacar a importância do vereador Gabriel Aguiar, da vereadora Adriana Almeida, que conseguiram, que inclusive a construção de uma mesa lá junto com o líder do governo, né? A vereadora Adriana Jerônimo, enfim, são interlocutores que são vozes que a classe trabalhadora pode contar e que tem essa tarefa de estar levando a demanda, né? A pauta dos servidores e da classe para a prefeitura. Então, a gente teve essa agenda na Câmara Municipal e tínhamos o ato marcado para amanhã. E aí a prefeitura tinha nos dado uma data que até a segunda última, né, até a segunda da semana passada, desculpem, iria nos apresentar uma devolutiva sobre a pauta da campanha salarial. Só para a gente poder situar aqui quem está nos assistindo, segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Isso. Só recebeu efetivamente na segunda-feira, 24 de fevereiro. Pronto, isso, exatamente. Ficou de trazer uma resposta para a gente na segunda-feira, dia 17. Não trouxe, pediu mais um dia de prazo, tranquilo. Também disse não ter ainda. A gente precisa fazer justiça. A secretária entrava em contato com a gente, comunicava os processos, né? Na terça entrou em contato com a gente, disse que ainda não era possível, já no dia 18. E aí, lógico que na quarta-feira a gente reúne o conjunto das entidades sindicais, né? E reafirma a nossa agenda, né? Que era a gente fazer alguns trabalhos aí nos pré-carnavais, né? O bloquinho do reajuste, né? Unidos pelo reajuste, né? E fazer um grande ato dia 26, né, no Paço Municipal, amanhã. Né? Reafirmamos isso nessa reunião pela manhã, porque não tinha, na quarta pela manhã, no dia 19, porque ainda não tínhamos efetivamente tido uma resposta. E aí, quando é na parte da tarde, a secretária entra em contato com a gente e diz que o prefeito iria nos receber na sexta-feira em uma reunião, né? Só que algumas horas depois desmarca. E aí foi explicado depois que, na verdade, foi desmarcado porque nós tínhamos agendado o ato para o Paço Municipal. E aí essa coisa de que não se agiria sob pressão. Só que nós já tínhamos agendado o ato antes da gente ter uma posição da secretária sobre a reunião com o prefeito na sexta-feira. E em nenhum momento, quando ela comunicou, ela disse, há uma contrapartida aí que é vocês não realizarem o ato, para a gente sentar para negociar. Né? Enfim, e aí foi desmarcado, ia ter uma reunião na sexta-feira, ela comunicou na quarta que ia ter uma reunião na sexta, só que depois foi desmarcada por conta de que ficaram sabendo da nossa atividade, que nós já tínhamos marcado antes. E aí, na sexta, no dia da atividade do FOASPEC, né, que nós somos de forma unificada o conjunto das entidades sindicais, inclusive da FERCEP, para lá, a gente conseguiu avançar numa reunião para segunda agora, mas existiria essa contrapartida aí da gente não realizar o ato ou suspender o ato, e sim, é para dialogar, a gente recua, né, para dialogar. Lógico que deixando os servidores mobilizados, porque a qualquer momento a gente tem que retomar. Né? E aí o lá foi dito, não haja sob pressão, e soou um pouco mal. Né? Mas aí depois foi explicado isso e não sei o quê, e a gente retomou, porque como a Ravena disse, governo é uma coisa, as entidades sindicais elas precisam ter autonomia e independência. E a nossa tarefa é organizar e mobilizar os trabalhadores. Exatamente. Tá? Defender a todo custo a pauta dos trabalhadores. Né? E uma das essências do movimento sindical é realizar manifestação, é realizar ato, né? Fazer atividades que a gente mobilize e organize os trabalhadores no sentido de levar para a sociedade e para as gestões e para os patrões o que é assim a pauta que funciona, né? É dessa forma, né? Então, assim, é estranho muito essa colocação. Mas, enfim, a gente está aí para continuar a mobilização e para poder avançar.
Gostaria de agradecer a presença da Ravena Guimarães, do Augusto Monteiro, e a gente vai ficando por aqui no Sind Mais Diálogo desse episódio número 11. Voltamos logo depois do intervalo. Um abraço e até lá. O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte. É isso aí, pessoal. Estamos voltando do nosso intervalo e convidamos vocês a curtirem, né? Dar um like lá pra gente, né? Para mais esse episódio do Sind Mais Forte. Agora a gente vai entrar no quadro Sind Mais Cultura, que teve produção do nosso camarada, o Haroldo Barbosa. E hoje a gente vai falar sobre o Maracatu Solar. Quem vai explicar para vocês como tudo acontece são os nossos diretores, o Yanderson Castelo Branco e a Silene Almeida, além da presença especial do Pingo de Fortaleza. Acompanhe aí a nossa reportagem. Um abraço. Olá, sou Silene Medeiros, diretora setorial de gestão pública do Sindforte. Hoje, em clima de carnaval, vamos conhecer um pouco do Maracatu Solar. Olá, sou Yanderson Castelo Branco, diretor de Cultura e Eventos do Sindforte. Vem com a gente no ritmo do maracatu. O Maracatu Solar, agremiação idealizada e fundada em 2006, é associado a um programa de formação cultural continuada da Associação Cultural Solidariedade e Arte, Solar, ONG, fundada em 2005. Sobre isso, vamos ouvir o cantor e compositor Pingo de Fortaleza. Pingo, como foi o início do Maracatu Solar e quais as expectativas atualmente? Bom, o Solar nasce de uma experiência pessoal minha, através do meu trabalho como compositor, criando temas relacionados a esse universo desde a década de 90, e depois através da minha experiência no Ar de Ouro de 2000 a 2007. Quando nós criamos a Solar em 2005, com um grupo de artistas, a Solar é uma associação cultural Solidariedade e Arte, e criamos vários programas e projetos. Em 2006 nós pensamos no Maracatu Solar como programa de formação cultural continuada vinculada à Solar. Então o Maracatu é um programa de formação cultural ligado à Solar e é fruto dessa experiência minha pessoal, juntamente com de outros artistas que também contribuíram na fundação da Solar, como Alain Mendonça, Milton Matos, Ricardo Gadelha e outros. Contribuíram na fundação do Maracatu, né? Porque o Maracatu foi um pouco depois da Solar. A expectativa é sempre de continuar o trabalho de formação, de difusão que a gente tem feito com continuidade, que é o mais importante. Além do maracatu, a ONG, Associação Cultural Solidariedade e Arte Solar, tem vários outros projetos e atividades. Vamos saber mais sobre isso? Pingo, além do maracatu, quais são os outros projetos e atividades desenvolvidos aqui na ONG? Bom, a Solar ela tem vários projetos, como por exemplo o Festival Vila Sonora, que acontece no Centro Apirais, o Festival Fazendo Média, que é um festival de média-metragem, que a gente está na 2ª edição, o evento Tambores Ancestrais na Noite Escura, que está na 13ª edição, o evento Brincar de Maracatu, o Festival de Inverno da Serra da Meruoca, que está em 17º. Nós temos a Orquestra Solar de Tambores, nós temos a Companhia Solar de Dança e nós temos continuadamente realizando projetos de difusão que existem, como livros, recentemente lançamos um livro sobre a história do Maracatu Solar, vídeos, documentários. Então, são muitas atividades, né, que nós desenvolvemos no universo da arte em geral, sempre procurando fazer um registro, contribuindo para a construção da memória da produção cultural cearense e também da difusão. A
A sede da Solar fica localizada na Avenida da Universidade, 2333 Benfica. O Maracatu Solar desfila na Avenida Domingos Olímpio, no sábado de carnaval, por volta das 20 horas. Para saber sobre a agenda do Maracatu e outras atividades, acesse o perfil do Instagram, @maracatusolar. E com essa dica carnavalesca, encerramos mais um episódio do nosso Sim Demais Cultura. Esperamos que tenham gostado e até a próxima. Sou o povo na luta, desata esse nó. Sou o povo na luta, desata esse nó. E aí, gostaram? É empolgante, né? Carnaval é uma coisa maravilhosa. Se ainda não passou o carnaval, quando você está vendo ou ouvindo esse podcast, não se esqueça de curtir lá na noite do sábado, que vai ter a apresentação do Maracatu Solar às 8h40 da noite na Avenida Domingos Olímpio. A gente volta com mais Sim de Mais Forte daqui a pouco. Daqui uns 15 dias, a gente traz mais um episódio para vocês. Um abraço e até lá. Você assistiu e ouviu Sim de Mais Forte, o seu podcast do Sindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.